Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira, Jamunatira, Jamunatira Vanachari Jaya Radha, Radha, Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Jamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos abrir aqui aleatoriamente, vamos escolher um verso, vamos deixar Krishna escolher o verso para nós. Ó, capítulo bom, hein? Capítulo 7. O conhecimento acerca do absoluto. Saiu aqui o verso 17. Então diz: Tesham Gyani Nicha Jukta Eka Bhakti Vishisyate Priyohi Gyani No Tyartam Aham Sacha Mama Priyaha Tesham Gyani Nicha Jukta Eka Bhakti Vishisyate Priyohi Gyani No Tyartam Aham Sacha Mama Priyaha. Então esse verso é Krishna explicando, né? Já que esse capítulo fala sobre o conhecimento do absoluto, antes desse verso, Krishna explica sobre as pessoas que se aproximam dele. Porque nesse mundo, muitas pessoas não têm essa vontade de se aproximar de Deus, de compreender, né, essa assim chamada fonte suprema, a nossa fonte. Somos partes integrantes de Deus, mas não queremos integrar a nossa consciência à consciência divina, o que seria a coisa mais natural, né? Se sou parte de algo, de um todo, o que é esse todo? E como que eu posso ressonar ou corresponder a minha energia com essa energia suprema?
Cada pessoa, naturalmente, está ancorada nessa energia do todo e fazendo um papel dentro da sua experiência aonde estiver. Isso é primordial você saber. Estou conectado com Deus e dentro dessa energia que vem da fonte para mim, já que sou parte dessa fonte, eu vou exercer nesse mundo a potência dessa energia divina para que ela se manifeste na minha experiência, aonde eu estiver, seja aqui no mundo material ou seja no mundo espiritual. Certo? Então, temos que ter essa base, esse desejo interno de querer entender quem somos, o que estamos fazendo nesse mundo e como exercer a nossa atividade dentro de qualquer lugar, ou de qualquer planeta, ou de qualquer galáxia, ou de qualquer universo, como exercer ou agir para que essa conexão com o divino se torne plena. Só agindo conforme a vontade divina, que é a vontade perfeita, é que nós vamos estar em harmonia com toda a existência. Tá? Essa fonte, né, como bem sabemos, de acordo aqui com o Bhagavad Gita, é o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. E o Bhagavad Gita é exatamente o conhecimento dado por Deus para nós entendermos como devemos agir tanto na plataforma material quanto na plataforma espiritual. Existe um mundo espiritual. Na verdade, quando você já está lá no mundo espiritual, você é plenamente consciente. Ninguém precisa dizer ou ter uma lei ou uma regra ou alguém te ensinando, né, o que você tem que fazer. Quando você está no mundo espiritual, você atua como um espírito no seu corpo espiritual em amor a Deus. Nessa qualidade de serviço, né? Servimos a Deus em amor e Deus nos serve também em amor. Em qualquer âmbito do mundo espiritual, a característica principal é o serviço a Deus. E, naturalmente, quando servimos a Deus, o todo se reflete como esse serviço que estamos fazendo para Ele. Compreende? Srimati Radharani é a personificação desse serviço devocional. E nós somos servos desse amor supremo, Srimati Radharani, existindo dentro daquilo que se chama o propósito da criação de Deus, para exercer a nossa função natural aonde estivermos. E a função natural do Espírito, como parte integrante de Deus, é servi-lo e amá-lo incondicionalmente. Só que o interessante, dentro até disso aqui que se chama o conhecimento do absoluto, é essa revelação do Bhagavad Gita que fala quem é esse absoluto. Não adianta você simplesmente ficar especulando que o absoluto é uma energia inconcebível. Não, ninguém pode compreender Deus, é algo assim de outro mundo, né? Mas não é assim que funciona. O Senhor Krishna, a própria fonte suprema de todas as energias, de todas as potências, ele se revela no Bhagavad Gita. E essa é a qualidade máxima dessa escritura chamada
né, o Bhagavad Gita. A palavra de Deus, conforme ele explica através de instruções a Arjuna, que nos representa nessa história aqui da Batalha de Kurukshetra, é exatamente a própria presença de Deus. É dito que quando Krishna partiu desse mundo, Arjuna meio que entrou em depressão, né? Porque, imagina, ele é uma alma que estava junto ali com Krishna, como um amigo, a vida inteira, como um primo querido. E, de repente, Krishna parte, mas só que Arjuna compreende quem é Krishna. Ele realizou isso quando Krishna se revelou a ele no campo de batalha de Kurukshetra. Então, quando Krishna partiu, imediatamente Arjuna, assim, o espírito, quando entra em contato com Deus, se porventura há essa separação, e no caso de Arjuna era uma interação direta, face a face, a única coisa que suavizou essa dor, esse sofrimento de Arjuna, foi a lembrança das palavras de Deus. Ao lembrar das instruções de Krishna repetidamente, conforme estão expostas aqui no Bhagavad Gita, Arjuna revivia aquela condição divina. Lembrava de Krishna, assim, falando, né, para ele as instruções, a docilidade de Deus como um mestre naquele momento, dando as coordenadas, a direção de como ele deveria agir para conquistar o exército dos Kurus, que ele estava fazendo uma missão como um kshatriya para restabelecer o princípio da espiritualidade no planeta Terra. Mas, acima de tudo isso, o que Arjuna mais apreciava era essa relação de amor com Deus. Então, isso é muito profundo, entender que Deus, ele é o amigo supremo, não simplesmente um Deus que você fica adorando de acordo com uma crença e você não entende quem é o absoluto, simplesmente pedindo coisas, ou com medo, pedindo proteção, sempre pedindo. De modo que o devoto, quando ele realmente realiza Deus, nessa sintonia amorosa, ele estabelece um laço de amizade, de amor, né? Você fica apaixonado por Deus. As gopis, por exemplo, que são os espíritos mais imbuídos desse amor supremo em seus corações, elas não conseguem deixar um momento de pensar em Deus. Imagina, no mundo espiritual não há tempo, mas o processo de vitalidade daqueles espíritos é essa conexão amorosa com Deus o tempo todo, eternamente. E essa conexão, dentro dos seus diversos humores, né, ou passatempos variados, é a vida e a alma dos seres de Vrindavana, do mundo espiritual, que é o local onde Krishna cria os seus passatempos pessoais e nos convida aqui, através do Bhagavad Gita, para meditarmos sempre nele, que é esse processo de lembrar, né, constantemente, para que após a morte a nossa mente purificada possa estabelecer essa consciência real, que vai nos conduzir para o mundo espiritual. De modo que Krishna, ele habilmente se expande do mundo espiritual e entra no seu coração como a super-alma para estar dirigindo a carruagem, né, desse corpo, assim como ele guiou Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra.
somente através desse assim chamado conhecimento dado por Deus é que você pode direcionar a sua vida de um modo real aqui dentro desse mundo, que é um mundo de completa ilusão. Ilusão essa devido a você estar se identificando com a sua mente e com o seu corpo e almejando coisas externas. Por isso o Mestre Jesus disse, né, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Isso tem que ser repetido várias vezes para as pessoas despertarem pelo menos um pouquinho, para sentirem essa necessidade de buscar esse conhecimento do Bhagavad Gita. Então Deus, ele já deu assim, toda a solução, todo o propósito da vida, como devemos nos conduzir, como entender a ação de Maya através dos 3 modos da natureza, como que ele está supervisionando, mantendo toda essa estrutura que é uma escola para que nós possamos um dia atingir essa realização do eu real, daquilo que somos. Por isso que fala, tem Pravriti Marga e Nivriti Marga. Nós temos o caminho em que o espírito entra nesse mundo material e o caminho que o espírito sai desse mundo material e volta para o mundo espiritual, para o lar original. Então esse mundo é somente uma experiência que você vai saber depois porque que você está aqui, qual o propósito de Deus de te colocar nesse mundo material. Então, o propósito é quando você chega nessa forma humana de vida, essa forma é a forma que te dá a potencialidade de você compreender aquilo que você é. O animal, por exemplo, uma forma logo anterior à forma humana, ela não pergunta quem sou eu. Simplesmente vive naquela disponibilidade animal, por isso que ele é chamado de animal. Onde estão os princípios básicos de comer, dormir, se reproduzir e se defender, conforme Srila Prabhupada explica. E aí quando você vem para a forma humana, se você não busca esse conhecimento autorizado do Bhagavad Gita, como ele é falado por um devoto puro, porque existem muitos Bhagavad Gitas especulados no mundo, e a missão de Srila Prabhupada é exatamente alinhar esse conhecimento do Bhagavad Gita com as instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos ensinando esse processo do Mahamantra para nos libertarmos completamente dessa energia material. Assim, na forma humana, você tem essa capacidade de buscar, né, a sabedoria deixada tão amavelmente por Krishna, o ser absoluto. O conhecimento do Bhagavad Gita é absolutamente perfeito, porque é falado diretamente pela suprema personalidade de Deus, que é a perfeição natural da existência. Você só pode ser perfeito quando você entrar em união amorosa pura com Deus, que é a perfeição. Você só pode expressar a sua perfeição de ser nesse mundo, ou em qualquer mundo grosseiro, sutil, espiritual, se você estiver vivendo nessa integração direta com Deus, aonde você estiver. E Krishna, ele já está no seu coração, como o Senhor Vishnu. Logo, o reino de Deus, ele está dentro de vós. De modo que essa misericórdia de Deus de caminhar junto com a alma é uma
vantagem maravilhosa. E quando você chega na forma humana, você pode naturalmente acessar essa presença divina, recebendo assim a misericórdia de Deus, porque você vai se render ao Senhor Krishna, entendendo que Ele é Deus, vai se render também ao aspecto, né, expandido pessoal dele no seu coração como Paramatma, e vai entender que tudo aquilo que se chama a sua experiência manifesta nesse mundo material é a energia de Vishnu. Tudo é Deus, não há Deus e outra coisa, né? Absolutamente tudo é Deus, porém, dentro de uma expressão de manifestação, Krishna se configura em infinitos passatempos, com diversas qualidades, diversos atributos, nomes, formas, encarnações, expansões, potências, energias, opulências. De modo que tudo isso é magnífico. E você, né, quando esse verso que eu li, não li ainda, né, mas vou ler, esse verso, ele é sequência daqueles que têm curiosidade de entender Deus. Então, Krishna está falando que tem 4 tipos de pessoas que buscam Ele, né? Depois vocês vejam lá no capítulo 7, quais tipos de pessoas que buscam Deus de acordo com o Bhagavad Gita. Vamos deixar aqui um dever de casa. E nesse verso ele explica qual é o mais avançado desses buscadores. Essa é toda a proposta. Tá? Não só busque o conhecimento, mas seja a alma desse conhecimento expressa nessa escola Planeta Terra, da qual estamos falando nesse momento, da terceira dimensão, Kali Yuga, passando agora para a era, assim chamada Era de Aquário, né? Cada um com a sua roupagem, humana, animal, vegetal, angelical, mas no fundo toda essa existência material em qualquer planeta é uma escola onde a proposta que começa nessa forma humana é você atingir esse ponto de conexão com o divino e após a morte você voltar para a existência espiritual propriamente dita, chamada Vaikuntha Loka Dhamma, que o Senhor Krishna descreve aqui no Bhagavad Gita como a minha morada. Então tudo isso é meio, assim, não, completamente místico, porém simples de entender que tudo é Deus, mas Deus ele manifesta esses aspectos diferenciados de moradas, de formas espirituais, formas materiais grosseiras, sutis, assim, muitas formas para fazer os seus passatempos. Isso é eterno. É eterno. Você é Satchitananda, você é uma eterna forma espiritual plena de consciência ou de conhecimento e bem-aventurança. E aqui nesse mundo material você esqueceu disso, você está se identificando com essa matéria, e aí você acha que você é um ser temporário, vive nessa linha, né, de passado, presente, futuro, porque você está se identificando com essa máquina biológica, esse avatar, essa holografia, seja qualquer o nome que você quer dar, e não está entendendo que você tem que usar esse instrumento físico, que é a base final, né, do seu corpo astral e do seu corpo mental, que devem ser usados sabiamente, recebendo a informação da autoridade suprema, para se mover nesse mundo até o momento da morte, onde toda a intenção é de purificar essa mente que está te mantendo preso
nesse engano, nessa ilusão. Então Krishna diz que luxúria, cobiça e a ira são os portões do inferno. Então, portões do inferno significa que é a sua prisão material, o seu esquecimento, a sua não relação com Deus. Que é uma coisa bem simples quando você realmente assume a sua posição de servo eterno, amoroso de Deus, se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna, do Senhor Vishnu, e segue a sua jornada humana sempre se lembrando disso. Não há mais questão de religião, filosofias, de ideias de filósofos, de pessoas que estão tentando descobrir a razão da vida, né? Tanto pelo racional, como pelo emocional, ou pelo metafísico, ocultismo. A coisa é bem simples. Krishna é a suprema personalidade de Deus e você tem que entender que você é parte de Krishna e que você tem que se render a Krishna. E a sua mente está completamente contaminada e Krishna, vendo, né, essa contaminação quase impossível de se limpar, ele veio se entregar pessoalmente para nós através desse cantar do santo nome de Deus, o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna é o amigo supremo, então ele veio como Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos atrás, usando a sua potência interna, assim como usou a sua potência interna para se manifestar como Krishna, né? E nos deu o processo. Então, Srila Prabhupada está associando esse conhecimento do Bhagavad Gita com o conhecimento do Senhor Chaitanya, que é a atual, né, vamos dizer assim, manifestação de Krishna para essa era de Kali Yuga que estamos vivendo. Então, temos que ser devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Adorar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, entendendo que ele é Krishna. E devemos cantar o santo nome de Deus, entendendo que através de cantar esse mantra Hare Krishna, nós realmente nos libertamos dessa energia ilusória e despertamos o nosso amor puro por Deus. Krishna Prema. Krishna está dando amor puro por ele gratuitamente a quem quiser nessa Kali Yuga. Não está fazendo concessão, nem exigindo certas regras, ou estabelecendo, né, maneiras de que só ciclano, que é um devotão ou é espiritual que vai atingir esse amor puro. Então não é assim. Santo nome, ele é a misericórdia de Krishna manifestado para todo mundo. E aí as pessoas recebem esse conhecimento, esse processo, mas não tem, as pessoas não têm interesse. Mesmo aqueles chamados devotos de Krishna, muitos ainda em seu processo inicial, chamados, né, neófitos, Kanista Adhikaris, eles têm uma ligação com Deus bem assim, superficial, cantam o nome, mas não tem aquela entrega completa a Deus, conforme Krishna fala, que quanto mais nos entregamos a Ele, de fato, de coração, mais Ele se revela para nós. De modo que você tem que se entregar a esse canto do santo nome de Deus, porque é o processo. Lembrar de Krishna e cantar o nome de Krishna é a mesma coisa, não tem diferença. Porque Krishna é absoluto, esse é o poder absoluto de Deus. E ele está empoderando, né, através de sua encarnação de Chaitanya Mahaprabhu, que quem canta esse nome, né, no estado mais purificado de mente,
seguindo algumas regrinhas básicas de desapego material, assim, imediatamente, rapidamente, vai alcançar essa plataforma de amor puro por Deus, como muitos devotos aí demonstraram, né? Podemos ver Srila Prabhupada, a compaixão desse mestre espiritual de querer levar essa consciência para todo mundo, né? Deu a sua vida para pregar essa consciência de Krishna nesse mundo demoníaco, de ilusão, de Maya, dentro de um sistema que não quer que pessoas como Srila Prabhupada permaneçam nesse mundo. Porém, nada pode impedir a propagação desse santo nome, porque isso já é uma profecia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que toda a vila e toda a cidade, né, todos os lugares desse planeta um dia vão cantar o santo nome de Deus e se libertar. Essa é a promessa de Deus aqui em Kali Yuga. Então, ninguém pode frear isso ou impedir isso. Os devotos têm essa missão principal de se reunirem, né, cantarem o nome de Deus e ensinar as outras pessoas esse processo. Porque vai Hare Namah, Hare Namah, Hare Namah, Kalau Naste, Vanaste, Vanaste, Eva Gati Anyata. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira de se libertar desse mundo material, a não ser cantando os santos nomes, a não ser cantando os santos nomes, a não ser cantando os santos nomes. Então é repetido 3 vezes, né? 3 vezes para a pessoa compreender isso. Chaitanya Mahaprabhu está explicando. Temos que considerar isso e começar a cantar imediatamente o Mahamantra Hare Krishna, que é o presente mais valioso que teremos na nossa vida, a aquisição mais próspera, riqueza, né? A riqueza plena da vida de uma pessoa é quando ela está em posse desse santo nome, junto com o conhecimento do Bhagavad Gita, e prossegue a sua vida dia a dia com essa rendição ao nome e aos pés de lótus de Deus, meditando, buscando o conhecimento e boa associação, e tentando também, né, cantar junto com os devotos nessa glorificação a Deus. Então isso é a perfeição do direcionamento de uma alma aqui nesse mundo material que está completamente perdida, confusa, sofrendo, se relacionando com atividades materiais destrutivas, manipuladas por um sistema que cria uma hipnose e nunca revela essa coisa simples que estamos falando aqui. Cante o nome de Deus e seja feliz. Você só pode ser feliz quando você unir a sua consciência à consciência de Deus. Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, tanto na terra como no céu, como bem exemplificou Jesus em sua oração ao Pai Nosso, porque ele era o mestre da Bhakti Yoga também, é que vamos ter uma vida de completo equilíbrio e harmonia. Então esse entendimento é fantástico, é fantástico. E quando você sabe disso, por exemplo, você ouviu agora essa aula, naturalmente você deveria tomar a atitude de pelo menos tentar seguir esse processo dentro dessa compreensão que nós falamos aqui. Pelo menos se você é um devoto de Krishna, assim, diretamente assumido, não precisa estar ligado a nenhuma instituição, mas você tem Krishna com essa compreensão de que ele é Deus, imediatamente você
vai se relacionar com ele através do nome, que é a possibilidade dada por Deus, através de sua misericórdia, para vivermos, despertarmos esse amor, essa amizade pelo divino, de uma forma bem simples. Cante o nome e você vai ver o resultado. Assim, bem simples isso. Ah, mas eu não tenho que fazer isso, aquilo. Não, o processo é que você tem que cantar o santo nome de Deus. Inicialmente você vai cantar ofensivamente, ou seja, ainda apegado à energia material, mas vai cantando que o próprio santo nome vai purificando. Depois você vai cantar de um modo puro, através de cantar nesse modo puro, seguindo o comportamento Vaishnava, o comportamento das qualidades de um devoto que vão se desenvolver naturalmente por você que está cantando e realmente querendo sair desse mundo de ilusão, desse sonho, né, mundo de samsara, das reencarnações, de nascimentos e mortes, o mundo dos enganos. De modo que o bom senso fala, se sou um espírito, estou aqui nesse mundo perdido, sofrendo, tentando encontrar uma zona de conforto para me situar aqui. Isso não me é favorável. Viver uma vida morna, uma vida onde eu estou ajustando o meu sofrimento a um tipo de acomodação social, filosófica, espiritual, religiosa, política, econômica, certo? Você tem que seguir aquilo que Deus está falando. Se você segue o que Deus está falando, você se torna um guerreiro igual a Arjuna, com sucesso, com vitória, poder extraordinário e toda moralidade. Moralidade significa você agir eticamente na consciência de Krishna, servindo a Deus e tentando passar essa mensagem do Bhagavad Gita para todo mundo, porque você entende agora que todo mundo é um espírito e ele só está sofrendo ou em ignorância porque ele não tem o conhecimento do Bhagavad Gita. E esse capítulo 7 aqui do Bhagavad Gita, Krishna está explicando o conhecimento do absoluto. E daí ele explica que existem certas pessoas que têm uma afinidade mais espiritual de tentar entender essas coisas, de sair dessa loucura desse mundo, de sair desse cinema material e começar a viver uma vida mais, diríamos assim, santificada, sagrada. Tudo que está relacionado com Deus é sagrado. Então, se você está cantando o santo nome, está lendo o Bhagavad Gita, está se associando com pessoas que estão evoluindo em consciência, você está meditando nos passatempos de Deus, você está conversando com a sua super-alma, né? Você está nessa intenção amorosa, poxa, eu quero conhecer Deus, eu quero desenvolver um relacionamento amoroso com Ele. Quando você pensa assim, imediatamente Krishna já sorri dentro do seu coração. Né? Krishna falando, poxa, até que enfim, você entendeu o que você tem que fazer. Mas a mente, ela complica tudo. Ela quer entender racionalmente algo. Sim, mas o que significa esse Mahamantra? Você não tem. É absoluto, é o nome de Deus, é Deus. Deus está presente no santo nome. O conhecimento do Bhagavad Gita é Krishna. Leia o Bhagavad Gita, que Krishna vai se manifestar para você através desse conhecimento. Só que você tem que estar rendido, porque aqui no final do Bhagavad Gita, Krishna diz que o Bhagavad Gita se destina aos devotos dele. Porque como que você quer buscar profundidade no conhecimento se você não está vivendo sua vida no dia a dia com essa completa rendição a ele? E Krishna diz no Bhagavad Gita que é muito rara uma alma que se rende a ele. Samahatma Sudurlabha, Krishna diz. É muito rara aqui nessa escola Planeta Terra, em Kali Yuga, nesse mundo de ignorância, uma pessoa que realmente tome essa decisão de, poxa, se Krishna é Deus, eu vou me render a Ele. Não vou me render a outras coisas.
Krishna fala, renda-se unicamente a mim. Ekacharana, faça de mim seu único refúgio. Né? Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Então, Krishna fala, abandone tudo aquilo que não está relacionado diretamente comigo e faça de mim o seu único refúgio. Temos que ser mais simples em nossa vida. Temos que ter essa fé inicialmente, né? Israda é o início da fé para você chegar a prema. Então, se você está sempre duvidando, especulando, eu não sei se é isso, se não é aquilo, é porque você não quer realmente avançar espiritualmente. Então, experimente. Fé, você tem que ter fé no santo. Não, vou cantar para tentar ver se vai ter algum resultado, certo? Não é assim, você tem que se render ao santo nome. Cantar o santo nome, assim, simplesmente porque você entendeu que enquanto você está cantando, você está na presença direta de Deus, só que sua mente ainda impura não consegue captar o poder divino dessa vibração. Porém, quando você está numa fase mais avançada desse cantar, você já canta sentindo a presença de Deus e emanando assim, o tempo todo o amor a Deus. Você fica numa espécie de êxtase, conforme o Senhor Chaitanya Mahaprabhu revelou, né, em seu passatempo aqui nesse planeta Terra, como que é um devoto puro de Krishna. É isso que Chaitanya Mahaprabhu veio fazer. Ele veio expressar o sentimento de Srimati Radharani, que é a devota mais pura dele. Compreende? Então temos que estudar essas coisas, ouvir de devotos sobre esses assuntos para avançarmos na nossa vida. Porque o devoto ele já está satisfeito, o devoto que está realizado nesse amor divino está satisfeito já. Mas mesmo assim ele, de alguma maneira, por compaixão, ele tenta trazer esse conhecimento até mesmo para as pessoas que não merecem, né? Que rejeitam Deus. Nesse capítulo, Krishna fala as pessoas quem são as pessoas que o rejeitam. Pessoas com tendências completamente demoníacas, que podemos ver aí no planeta, né? Em todas as áreas, né? Principalmente atualmente na política. Pessoas completamente desconfiguradas espiritualmente, tentando obter vantagens egoístas, manipulando a frequência das outras pessoas para não deixarem elas saírem dessa zona de prisão. É isso que está acontecendo e o que você pode fazer? Você vai querer salvar o mundo? O mundo não é para ser salvo, o mundo é uma escola de experiências dentro da dualidade, onde você está aprendendo a escolher entre o divino e Maya, entre a realidade e a ilusão. E se você conhece a verdade, porque você escolheu os pés de lótus de Deus, essa integração de relação amorosa, esse amor por Deus vai te libertar da energia material. Deus, ele é neutro. Assim também o devoto, quando está com Krishna, ele fica neutro. Por quê? Porque ele é transcendental. O devoto puro de Krishna está além desses modos da natureza material. Ele observa os modos agindo, sente uma compaixão, e pelo menos aquelas pessoas que estão mais no modo da bondade é onde ele tenta, né, achar esse nicho para passar o conhecimento do Bhagavad Gita sem perder muito tempo. Porque a maioria das pessoas em Kali Yuga estão no modo da paixão e da ignorância e realmente não tem assim, interesse. Não entendem que são um espírito, não acreditam em Deus, só pensam em luxúria, cobiça e são iradas.
Essa ira vem quando não conseguem satisfazer os seus desejos ou quando veem invejosamente alguma outra pessoa que tem aquilo que elas querem e que não conseguem. Então fica essa briga, essa confusão. E o devoto simplesmente compreende que Krishna é tudo. É o amor puro, é a opulência plena. Imagina, Lakshmi Devi. Lakshmi Devi é a deusa da fortuna. A energia do Senhor Vishnu está dentro do seu coração. Você pode tudo nesse mundo material, ou em Vaikuntha louca, não importa. Né? Vishnu é o Deus das riquezas. Riquezas, imagina. E você é um devoto de Krishna, e Vishnu é só uma expansão de Krishna. Então, quando você está com Krishna, automaticamente a potência de Vishnu, de Lakshmi Devi, está acontecendo para você. Porém, a maior riqueza que existe, você sabe disso, é o amor a Deus. Você está pedindo mais e mais amor, porque o amor que é a essência da felicidade. Essa riqueza aí chamada material nunca satisfaz, nunca dá felicidade. Tudo é temporário. Então, quando você está com Lakshmi, essa é a riqueza espiritual. E aí o devoto, ele usa, lógico, a sua capacidade de gerar riqueza nesse mundo através do favor de Deus, que manifesta para você tudo que você quiser, dentro do propósito divino, para usar aquilo que é chamado os valores do mundo material para ajudar na evolução das almas que estão completamente perdidas aqui nesse mundo material, né? Por isso se diz que o mestre espiritual, o ser que se elevou mais, ele é considerado o pai da entidade viva que está querendo nascer para o espírito. E as escrituras são a mãe, que é o conhecimento que é dado. Dessa forma, assim, uma forma interessante de você compreender, né, que Krishna assume a paternidade através das almas que estão fecundando os corações das outras pessoas com o conhecimento que leva ao amor a Deus, esse despertar espiritual. Então vamos ler o verso agora. Então depois ele falar as pessoas que não se rendem a ele, das pessoas que se rendem, ele vai falar nesse verso, dentre aquelas pessoas que se rendem, qual que é a que ele considera melhor. Então ele fala assim, ó, destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro, é o melhor. Pois eu lhe sou muito querido e ele é querido por mim. Aham sa cha mama priyaha. Priyaha, muito querido. Né? Então, Krishna está falando, independentemente de como você o busca, como foi relatado no verso anterior, aquele que está em conhecimento pleno, ou seja, que estudou o Bhagavad Gita, que absorveu, imergiu em seu coração esse conhecimento do Bhagavad Gita. Então, esse conhecimento do Bhagavad Gita é o conhecimento pleno. Raja Vidya, Raja Guya, Pavitram Idam Uttamam. É o rei do conhecimento, é o conhecimento mais confidencial, é o conhecimento mais puro que existe no universo. E Krishna sempre está retransmitindo esse conhecimento do Bhagavad Gita, porque esse conhecimento muitas vezes é perdido por causa da indolência, né, do orgulho dos demônios que não querem se render a Deus. E daí eles falam, então ninguém vai se render também, nós vamos criar sistemas religiosos, sistemas de tudo que for, para deixar a pessoa em ilusão. Ou dar meia-verdade, né? Meias verdades. Então, uma meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. Porque ficamos confusos. Caímos na armadilha. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna fala, Sarva Dharma Parityajaya, abandona tudo,
que está sendo falado aí, simplesmente entende quem sou eu, essa forma revelada, né, de Krishna, e se rende a mim, e nessa Kali Yuga se rende ao santo nome, e segue forte nisso que eu vou me revelar para você. Simples assim. Essa é a mensagem. Não há mais espaço para especular, para racionalizar, raciocinar, ter lógica, análise metafísica, simbolismos, rituais. Não há mais tempo para isso. Temos que simplesmente compreender essa posição. Eu vou cantar a minha Japamala, né? E vou, dentro do possível, me associar com devotos e cantar junto com eles o santo nome também, porque tudo isso está gerando uma frequência na qual a minha mente vai se purificar e a misericórdia de Deus vai se transparecer no meu coração e eu vou compreender quem eu sou, quem é Deus, porque você já sabe tudo, você tem conhecimento pleno, você é consciência plena, você é uma parte integrante de Deus. Então ele está falando aqui, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor. A partir do momento que você tem esse conhecimento e essa realização, não só o conhecimento, mas a realização vai vir quando você se render a Deus através desse conhecimento, imediatamente você vai se ocupar em serviço devocional para Deus. E aqui ele fala que e o melhor é o que se ocupa em serviço devocional puro, sem máculas, onde você está entregue completamente a essa ação de satisfazer a Deus através, né, dos seus pensamentos, das suas emoções, da sua energia, das suas ações, de tudo que lhe concebe os instrumentos que lhe são dados por Deus para você evoluir nesse planeta para ascensão de consciência. Entendeu? Essa ascensão de consciência é o objetivo da forma humana. A forma humana, ela nos capacita a fazer essa pergunta, quem sou eu? Chegar a esse eu, entender qual a relação desse eu com o eu supremo, que é Deus, e daí entrar nessa relação de amor, de devoção. E, naturalmente, quando você está situado nessa posição real, realizado nisso, porque Deus se revelou para você, então você vai praticar o serviço devocional puro, com esse conhecimento pleno que é a sua realização. E aí Krishna está falando nesse verso, esse é o melhor. Ou seja, esse atingiu aquilo que eu vim falar aqui nesse planeta. E o Senhor Chaitanya é Krishna trazendo o processo para você chegar nesse ponto, né, de conhecimento pleno e serviço devocional puro. E Krishna demonstrou através do Senhor Chaitanya Mahaprabhu o que é um devoto puro, manifestando esse conhecimento pleno e o serviço devocional imaculado do mais alto nível, porque Chaitanya representava diretamente a personificação do serviço devocional puro, Srimati Radharani. Não podemos imitar Chaitanya Mahaprabhu, mas ele é Deus. Mas através dele, do todo, a parte pode seguir esse microsistema de adoração que ele ensinou. Temos que fazer isso imediatamente. E sair dessa maia. Porque senão você vai continuar nesse mundo pensando, 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 dormindo, se deixando levar. Vida leva eu, né? Flow, eles falam assim, o flow, vai no flow. Então o flow tem que ser nas ondas de Krishna, nas ondas do santo nome. E aí você vai entender o que eu estou tentando explicar agora, né? A gente só pode falar, não pode dar a nossa realização. Assim como quando Krishna veio a esse mundo, ele podia falar sobre ele, que ele era Deus tudo, mas ele não podia mostrar para as almas que ele era Deus. Apesar de todo mundo estar vendo Krishna ali no campo de batalha de Kurukshetra, ninguém compreendia que Krishna era Deus. Mas quando Arjuna se rendeu a Krishna, então Krishna se revelou para Arjuna.
E daí surge toda a história, toda a compreensão do Bhagavad Gita que você vai entender perfeitamente quando você se render a Krishna igual a Arjuna fez. E o nosso mundo interno é como se fosse uma batalha de Kurukshetra, o mundo da dualidade. O mundo desse corpo, né, do nosso mundo emocional, psíquico, que é uma loucura. Você tem que ir além de tudo isso. Ok? Então, Krishna está falando quem é o melhor das pessoas que buscam ele. Aí ele fala assim, pois eu lhe sou muito querida, e ele é querido por mim. Então você se torna uma pessoa querida por Krishna, porque você criou essa queridagem com Deus. Então isso é a amizade, né? A amizade. É o amor. Amor é essa amizade. Eu tenho essa... Deus é... Eu gosto muito de Deus. E quando você reflete aqui nessa energia material, quando você gosta de alguém, de um amigo seu, e esse amigo, naturalmente, ele gosta muito de você, porque é uma relação de amor, de carinho. E Krishna está no seu coração, esperando você entender que ele é o melhor amigo que existe, é o mais fiel. Não existe ser mais fiel que Deus. Então Krishna fala, quem é o devoto que é melhor? É aquele que entendeu essa simplicidade, que adquiriu o conhecimento do Bhagavad Gita, teve uma curiosidade, né, de ouvir um devoto puro como Srila Prabhupada dando o significado dos versos, que meditou nos versos, que está cantando o santo nome, né? Cantar o santo nome faz parte do conhecimento pleno. E nesse mundo ele está tentando fazer alguma atividade para satisfazer a Deus. E quando ele faz essa atividade de uma maneira pura, isso é um serviço devocional puro, ou seja, sem contaminação na mente, você não tem duplicidade, você não está querendo, assim, simplesmente, eu vou agradar a Deus, porque ele vai ficar satisfeito comigo, entendeu? Não tem essa troca de favores amorosos ou de recompensa, não é assim, você faz as coisas puramente porque é incrível agir nesse flow, nesse movimento íntimo com Deus que está dentro do seu coração, gerando essa energia de ressonância, vamos dizer assim, de frequência, onde você está vivendo em Deus. No Brahman, você está vivendo no Brahman, você se torna Brahman, você se torna um fluxo de amor com Paramatma e um fluxo de devoção a Krishna, que é a fonte de tudo isso, do Paramatma e do Brahman. E você é só uma energia de Deus. Tatasta Shakti, você é a energia marginal, a energia superior e consciente de Krishna, que está atuando aqui nessa energia chamada, né, inferior. Porém, é uma energia viva, a energia material é uma energia viva, porém temporária, tem um caráter mais assim, inconsciente, porque ela está agindo sob um mecanismo dos modos da natureza material, sob a administração de seres superiores, que também são almas igual você. E a ideia é que você tem que sair daqui dessa existência material, não por sair, mas porque você vai atingir uma frequência de consciência, de entrosamento com Deus no seu coração, onde você já vai estar internamente no mundo espiritual, no reino de Deus, aqui ou em qualquer lugar que você estiver. Então, estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Isso é um devoto puro. Certo? Ele consegue se mover em Deus, dentro da energia material, e também vai se mover em Deus, na energia espiritual, num corpo espiritual. E aqui você está se movendo através dessa personalidade que é chamada, né, o quaternário inferior, né, dentro de algumas filosofias, que é o corpo etérico, né, o corpo astral e o corpo mental, que são os instrumentos que mantêm essa brincadeira aqui, essa experiência material. Então, a experiência é essa, que eu tenho que despertar
o meu amor por Deus acima de todas as coisas e tenho que seguir minha vida feliz, irradiando sempre essa energia de luz para o planeta, que o planeta também é um irmão, né? Bumi, né? É uma irmã. Irmão, irmã é um espírito que nos acolheu aqui dentro dessa experiência para evoluirmos dentro dessa forma humana, e esse eu, consciência, vai surgir além do ego, do falso ego, e daí você se liberta, aí você está livre e pronto, game over, acabou a história e é isso. Só que você tem que fazer por onde? Então Krishna fala, então se você tem esse conhecimento pleno e pratica o serviço devocional puro como consequência da realização desse conhecimento pleno, você é o melhor, é o mais avançado. Não o melhor no sentido, nesse sentido de melhor. O melhor, assim, Krishna, na visão da frequência para se relacionar com Deus diretamente. Prabhupada falava, se em minha missão eu conseguir fazer de uma alma um devoto puro nesse planeta Terra, eu terei cumprido a minha missão com sucesso. De modo que você deve se tornar, então, um devoto puro e, posteriormente, igual o Srila Prabhupada, tentar levar, né, esse conhecimento pleno para o coração das pessoas, enraizar esse conhecimento, onde essas pessoas começam a regar esse entendimento com o santo nome de Deus, e daí as coisas vão expandindo, vão crescendo, até o momento em que essa misericórdia de Deus acontece de forma plena e ele se revela para você. Assim, Krishna é algo mais difícil de se entender, mas também é algo mais fácil de se entender. Depende da sua rendição a ele. Tá? Tem que ter esse amor para você compreender as coisas. Isso é o reino de Deus. Ok? Então, tem o significado de Srila Prabhupada, mas acho que falamos bem, né? Dizem que não devemos falar mais de 1 hora, que as pessoas elas ficam cansadas mentalmente, muita informação. Mas é isso. É isso. Vida simples, pensamento elevado. Ok? Então vamos fechar aqui cantando o Mahamantra, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando você está cantando esse nome, é como se você estivesse pedindo, né? Krishna, revela para mim, no meu coração, esse conhecimento pleno e me ocupa em serviço devocional puro nesse mundo, para que eu possa atingir essa perfeição. Então você está sempre cantando Hare Krishna, Krishna, Krishna me dá mais serviço devocional, expande mais o meu amor, deixa eu ficar rico, trilionário nesse mundo, deixa Lakshmi Devi acontecer, trazendo essa fortuna espiritual no meu coração. E aí automaticamente tem prosperidade material e você é usado por Deus dentro de todos os recursos para, de alguma forma, levar essa mensagem, né, maravilhosa que o próprio Deus trouxe há 5.000 e há 500 anos atrás
para nós. Então vamos aí estar expandindo também a missão de Srila Prabhupada e de todos os devotos puros de Deus. E assim tudo segue bem, né? Segue feliz. Imagina, Nishinradeva, Krishna protegendo sua vida. Não tem para ninguém, não existe força sinistra, escura, trevas, não tem nada disso. Você está na luz, você é a luz no meio-dia, sem sombra nenhuma, quando você está focado nos pés de lótus do Senhor Krishna. Ok? Beijo no coração, amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!